Quando Deus criou o mundo, ele colocou o ser humano como seu principal ator. A principal atuação nesse cenário gigantesco que é o universo é a atitude, o comportamento, a atuação do próprio ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para elevar o mundo espiritualmente. Ocorre que nos primeiros 2000 anos da criação do mundo, Deus irradiou somente bondade. E essa bondade fez com que o ser humano se transformasse numa espécie de super-homem, onde ele tinha todo aspecto material em relação à longevidade, saúde, alimentação, o tornou um super-homem. Mas, por conta da bondade de Deus, o ser humano acabou dando as costas para o aspecto espiritual, para a sua espiritualidade expressa nas leis universais dos descendentes de Noé, mas essas leis já foram inovadas e transmitidas por Deus ao primeiro casal do mundo, com exceção da 7ª e última lei que foi dada ao próprio Noé, e o ser humano acabou perdendo totalmente qualquer parâmetro referencial de conduta em relação à ética, em relação à moral, em relação à harmonia necessária para preservar e salvaguardar a civilização humana. O ser humano se tornou uma criatura mais baixa do que os animais, que não têm as mesmas faculdades mentais, intelectuais que nós. O ser humano acabou se deteriorando totalmente no propósito maior pelo qual ele foi criado. Então, Deus trouxe o dilúvio. Na visão mística, cabalística, racídica, o dilúvio não veio para eliminar o ser humano. No judaísmo não existe a escatologia. Fim do mundo, na mística do judaísmo, não é fim do mundo, mas sim o início, o limiar de uma nova era do mundo melhor. Então, o ser humano precisou de uma purificação. Por isso, as águas da chuva, o cataclisma que fez com que todas as águas cobrissem a face da terra, duraram a precipitação pluviométrica tremenda, terrível, a ponto de cobrir a terra, durou 40 dias e 40 noites. Não é à toa esse número 40, ele é similar a uma medida do mikve. Mikve é a piscina, o banho ritual judaico de purificação à base de água da chuva. E a medida do mikve para purificar é de 40 CA. 40 CA é uma medida de volume que, uma vez adentrando as águas dessa piscina especial, a pessoa se purifica. E por quê? Justamente por meio das águas. Por mais que o dilúvio tenha destruído a humanidade de uma geração inteira, somente restando Noé e a sua família dentro da arca, além dos animais, a água, nesse momento, assumiu o aspecto de severidade, destruindo, era um tsunami elevado à enésima potência, onde houve a erupção de inúmeros vulcões e movimentação de placas tectônicas e maremotos generalizados no mundo inteiro, destruindo a humanidade. A água, apesar disso, ela é ligada a Hesed. Hesed é bondade.
O mesmo Deus que se manifesta de uma forma severa, ele mostra que no íntimo essa severidade esconde uma bondade maior, a bondade de purificar o mundo. Quando uma criança nasce, ela sai de dentro de um monte de água. O líquido da placenta, ela emerge, ela está submergida, ela está envolta em líquidos, ela emerge dessa água para a vida. Uma pessoa que abraça o judaísmo, o processo de conversão para abraçar o judaísmo é a imersão no mikve, nas águas purificadoras, que elas não só purificam, mas alteram radicalmente uma realidade do membro das nações do mundo que acaba abraçando a conexão do judaísmo. Entrou no mikve, nas águas, num status quo, numa característica espiritual da alma e do encaixe da alma com o corpo, e ao sair das águas, é uma nova criatura, do ponto de vista espiritual, místico, cabalístico, racídico, é uma nova criatura. O mundo foi purificado pelas águas do dilúvio. A intenção do divino foi aprimorar o mundo para poder receber a Torá. Os primeiros 2000 anos, o ser humano só recebeu tudo e não deu absolutamente nada em troca. Todo o propósito pelo qual o universo e a realidade maior foram criados é a maximização do benefício. Deus, a bondade absoluta, como característica principal, quis beneficiar. E, para tanto, houve a necessidade, entre aspas, a vontade dele, de que houvesse beneficiários. E o maior benefício é aquele obtido pelo próprio empenho, pelo próprio esforço, e que necessariamente tem que incluir o aspecto da reciprocidade. Não adianta somente recebermos o bem e o benefício de Deus. Nós temos que retribuir. Quando consta no texto bíblico que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, significa que ele tem características da alma similares ao próprio divino. Assim como Deus é bom conosco, ele quer que nós sejamos bondosos com o próximo e que façamos o bem ao próximo. A solidariedade humana, o bem exercido por cada um de nós, revela no nosso íntimo a similaridade, a semelhança com Deus, que a cada momento nos provê de vida, de saúde, de existência, de sustento, de equilíbrio e de todas as forças necessárias para continuarmos com a nossa missão maior. A partir do dilúvio, surgiu um mundo novo. Os nossos sábios dizem que quando Noé saiu da arca, ele viu não um mundo destruído, ele viu um mundo novo, renovado. E Deus mostrou o arco-íris. O arco-íris. O arco-íris não poderia aparecer antes do dilúvio, porque, segundo a nossa tradição, o céu era extremamente escuro antes do dilúvio. As nuvens nunca se abriam para o céu azul. O céu era carregado. E isso refletia o aspecto espiritual de muita bondade de Deus, expressa sob forma de bênçãos, mas em relação ao propósito maior da elevação do mundo, havia um ambiente, entre aspas, carregado, onde o ser humano, em termos espirituais, durante 2000 anos, não produzia absolutamente nada, a não ser decadência, corrupção, corromper a espécie, abrir mão de
atos de princípios éticos e morais e atingir um nível totalmente comprometido. Os animais, por exemplo, eles funcionam como um reloginho, segundo a sua natureza. Mas a cobrança divina do ser humano é maior, porque o ser humano é um ser racional que processa intelectualmente as informações captadas. Então, o dilúvio veio para purificar o mundo e preparar o mundo para o advento da Torá. A Torá foi dada, outorgada por Deus, séculos depois do dilúvio, e o propósito maior da revelação de Deus, o autor da obra, dentro do mundo, foi criar um elo, uma conexão, de forma que pudéssemos elevar o mundo ao sintonizarmos a nossa vontade por meio dos preceitos bíblicos e das leis universais de Noé, dos filhos de Noé, coincidirmos e sintonizarmos a nossa vontade com a suprema vontade do divino. Outro aspecto da análise mística, cabalística, racídica sobre o dilúvio, que Deus pede para o Noé, entre na arca. A arca não era uma barca. A diferença entre arca e barca é a letra B. Mas não é só a letra B. Barca, ela tem um formato hidrodinâmico de um casco, em formato de cunha, para cortar a água, porque ela tem força motriz própria, uma barca. Mas a arca era uma espécie de baú, ataúde de baú, e o formato de cunha não era embaixo para cortar a água, era em cima para suavizar a pressão da tempestade que destruiu o mundo inteiro e cobriu a face da terra. A arca de Noé foi a forma que Deus fez para salvar a sua família, mas poderia ter feito de outra forma. E o dilúvio foi a forma de purificar o mundo. Poderia ter feito de outra forma, mas assim é que Deus quis. A vontade suprema de Deus, do divino, se manifestou desta maneira, desta forma. E Hashem, Deus pede para Noé, entre na arca. Ele entrou com a sua família. Depois de um ano, Deus pede para Noé, saia da arca para construir um novo mundo, para renovar a perpetuação da humanidade a partir da sua família, a partir de você. O Baal Shem Tov, fundador da filosofia racídica, explicou que a palavra tevá em hebraico, arca, não significa somente esse gigantesco baú dentro do qual a família de Noé e os animais ficaram preservados e protegidos. Tevá também significa palavra em hebraico. Um dos termos para palavra é tevá. No momento de dilúvio na vida, nós sabemos que a Torá é uma fonte inesgotável de inspiração em relação à sabedoria divina para todas as gerações, para todos os tempos, para todos os locais e também para todas as circunstâncias da vida. No momento de dilúvio, no momento de grandes desafios, no momento de uma confusão generalizada na vida e na cabeça das pessoas, com seu viés político, ideológico, onde todos os parâmetros e princípios éticos e morais foram relativizados por ideologias as mais estapafúrdias, etc. Nesse momento de Babel, de balbúrdia, de dilúvio, de confusão generalizada, nós devemos entrar na palavra. Que palavra? A palavra da oração, a palavra do estudo, a palavra do retiro espiritual, quando nós nos comunicamos diretamente com Deus. Nesse momento, há a necessidade do estudo, da inspiração, da meditação, da introspecção, da reflexão sobre o porquê de absolutamente tudo.
Mas chega um momento que o mundo já é purificado. Mesmo diante do dilúvio lá fora. E Deus faz surgir uma nova era, um novo mundo. Então, para construirmos um novo mundo, há a necessidade de sairmos da zona de conforto. Saia da arca, ou seja, saia da palavra. Venha para um mundo maior para poder justificar o fato de você, ser humano, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Significa fazer o bem. Aquela bagagem gigantesca de princípios éticos, morais, de sabedoria, de espiritualidade que você absorveu no seu retiro por meio do envolvimento com a palavra de Deus, faça com que esse conteúdo enorme, gigantesco, chegue até o seu semelhante, até o seu próximo. E dessa forma, você está justificando o fato de existir, de você existir e de você ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Faça a sua parte para justificar o fato do mundo ter sido criado, o fato do mundo ter sido renovado após o dilúvio e o fato de, a qualquer momento, nas palavras do líder máximo da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, adentrarmos uma nova era com a tão almejada redenção, quando nós, liderados pelo Mashiach, o último soberano da casa real do rei David, poderemos servir a um Deus que subsequentemente se revelará no mundo. Um Deus que não tem rosto, não tem semblante, não tem imagem, não tem corpo, nunca nasceu, nunca morreu, está acima do tempo, está acima do espaço, está acima da matéria, está acima do espírito. Esse Deus haverá de se revelar no mundo. E nós, então, poderemos servi-lo de todo o coração, a qualquer momento, e a qualquer momento, mesmo se Deus quiser. Amém. Incrível, Rabino. Vamos às perguntas polêmicas. Pois não. Rabino, o Danilo pergunta, Rav, pela Torá, foi o dilúvio que matou os dinossauros? É uma pergunta boa. Na verdade, já tivemos a oportunidade de responder em outras ocasiões. Existem duas versões. Está escrito na Torá que Deus criou os Taninim Agdolim. As grandes criaturas, Tanin, no hebraico moderno, é uma referência a crocodilos, jacarés, alligators e também lagartos. Então, os grandes lagartos, há uma referência que podem ter sido os grandes dinossauros. Mas existe uma outra corrente de opiniões que fala que se os dinossauros estivessem vivos à ocasião do dilúvio, Noé teria a obrigação de, pelo menos, salvar dois casais de dinossauros, macho e fêmea. Existe uma outra explicação de que os animais que corromperam a sua espécie não foram salvos, somente aqueles que preservaram a espécie, não se unindo fisicamente a outras espécies totalmente diferentes, o que não é o caso dos dinossauros. Então, existem algumas correntes de opiniões em relação aos dinossauros. Provavelmente eles já teriam sido extintos mesmo antes do dilúvio, ou que eles não foram poupados por terem corrompido totalmente a própria espécie. Rav, a Fabiana pergunta, todas as criaturas que estavam fora da arca morreram porque estavam fora de um certo plano divino. Mas os animais aquáticos, eles não sofreram? Então, segundo os nossos sábios, o dilúvio não foi somente uma tempestade. Ele foi um tsunami elevado à enésima potência. As águas eram escaldantes e sulfurosas. A humanidade não morreu afogada. A humanidade morreu em contato com lavas de vulcões. Ela foi totalmente carbonizada, escaldada, destruída totalmente. Acho que não virou nem fumaça.
em contato com temperaturas de lavas de milhares de graus. Nem fumaça viraram. Foram totalmente destruídos. O que ocorre é que as criaturas marinhas, particularmente os peixes, e mais particularmente o Leviatã, as criaturas marinhas não corromperam a sua espécie, porque elas estavam num nível de pureza maior que outras criaturas. Por isso não foram destruídas. Há uma tradição de que, num círculo de uma distância, num raio de quilômetros, metros, centenas de metros ou quilômetros ao redor da arca, as águas eram a temperatura ambiente. E todas as criaturas do mundo inteiro se uniram ao redor da arca para não serem destruídas pela hecatombe, pelo tsunami elevado a 1000, que destruiu e pulverizou toda a humanidade. As criaturas marinhas foram poupadas à medida que ficaram apinhadas todas ao redor da própria arca numa temperatura ambiente. Rav, quando a Torá cita que as águas vinham de baixo também, de que águas eles estão falando? Águas subterrâneas. Existem teorias sobre oceanos subterrâneos, etc. Isso, na verdade, vem falar do aspecto físico, mas no Zohar está escrito que quando Deus abriu as janelas do céu e os abismos da terra para fazer proliferarem as águas, aqui é uma referência à sabedoria divina. No ano 600 da vida de Noé é uma referência ao ano 6000 da existência do mundo, que serão abertas as fontes da sabedoria. As águas de baixo são o desenvolvimento das ciências, da sabedoria de uma forma geral ligada às ciências, e a sabedoria, as janelas do céu é uma referência à revelação da mística do judaísmo, de aspectos da Kabbalah, a partir de Rabbi Yitzhak Luria, há 450 anos atrás, e particularmente a partir de Baal Shem Tov, há 250, quase 300 anos atrás. É uma referência à época futura, numa linguagem mais profunda. Lembrando que a Torá é a sabedoria infinita de Deus. Ela tem uma interpretação dirigida, mas que acaba se revelando em múltiplos níveis de aprofundamento. Última pergunta, Rabino, do Cláudio. Rav, o dilúvio influenciou também os mundos espirituais, acima e abaixo, ou só o nosso mundo? Também influenciou todos os mundos espirituais, e é uma curiosidade incrível no tratado de Rosh Hashanah, um volume do Talmud, que diz o seguinte, que Deus mexeu com algum astro, com alguma estrela, para acarretar o cataclisma chamado de dilúvio. Ou seja, que houve uma mudança na gravitação universal, e essa mudança fez com que ocorresse o cataclisma que destruiu toda a humanidade. Isso está escrito no Talmud, e realmente o dilúvio, a purificação aqui embaixo, já que o plano terrestre é o chão de todos os mundos infinitos espirituais, mexeu numa forma de encadeamento, efeito dominó, com todos os infinitos mundos espirituais. Obrigado, Rabino. Escolher. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.